Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para ministrar a palavra do Senhor. E eu quero que você, em nome de Jesus, incline a tua cabeça agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai querido, no nome de Jesus, abra o céu sobre esse local. Espírito Santo, tu tenha liberdade. Hoje de manhã, quando eu estava no culto aqui, eu te pedia perdão, Espírito Santo, por alguma palavra que eu possa ter liberado, o olhar, alguma coisa que não agradou o Senhor. Eu creio, Senhor, que no nome de Jesus, essas atitudes nossas têm agradado ao Senhor. Nos perdoa, perdoa o teu rebanho, as tuas ovelhas que estão hoje aqui. Talvez algum dele, Pai, tenha passado um pouquinho, mas tem uma coisa que eu entendo e compreendo, que o Senhor é misericordioso em nome de Jesus. A tua misericórdia está sobre nós, Senhor. O inimigo, ó Deus, o inimigo número 1, chamado Satanás, ele não teve esse privilégio, mas nós temos. A gente erra, vamos até o Senhor e o Senhor nos perdoa. Que o Senhor possa dar luz a essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, querido? Amados, abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 2, do verso 9 ao verso 14. Nessa noite, eu quero que você deixe a Bíblia aberta, tá? Eu quero explorar esse tema. Essa noite Deus colocou uma palavra ao meu coração: as marcas de um homem cheio do Espírito de Deus. A marca de um homem cheio do Espírito de Deus. Eu creio que nessa noite nós temos aqui mulheres, nós temos homens aqui que são cheios do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo são cheios do Espírito de Deus. Eu sei que eu estou aqui ministrando para você que está aqui, para você que está nessa live, que ela caiu, mas já retornou, tinha muitas pessoas, mas em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória seja dada para Ele. As marcas de um homem cheio do Espírito de Deus, um homem cheio da imunidade espiritual. E o que é isso, imunidade espiritual? Amado, presta atenção, vou fazer aqui um paralelo. Quando você está com algum problema no seu físico, talvez com a visão turva, ou se não você está com a sensação de desmaio, passando mal, tem alguma coisa errada no teu físico, não tem? Tem alguma coisa errada no teu físico. O que é que você procura? Um médico, às vezes um farmacêutico. E aí o médico vai te ouvir, vai te dar o diagnóstico e vai encaminhar você para onde? Vai encaminhar você para fazer um exame. Aí ele pede lá o hemograma, aí ele vai te pedir para ver como é que está a tua vitamina B, né? A vitamina D e etc, etc. Aí ele vai ver que está baixa. Tu está com falta de quê? Diga, tu está com a imunidade baixa. E o que é imunidade espiritual? A tua imunidade espiritual também, ela pode estar baixa. Ela pode estar baixa, a tua imunidade espiritual. E a imunidade espiritual nossa, como é que ela baixa o nível dela? Por falta de oração, por falta de meditação, por falta de ler a palavra de Deus, por falta de buscar o Senhor, por falta de
jejuar. Então tudo isso vai te atrapalhar o teu espiritual. Da mesma forma que atrapalha o teu físico, quando a imunidade da vitamina B12, vitamina C, a vitamina C estando baixa, o que é que vai acontecer no teu corpo? Você vai ter uma gripe, porque é ela que te defende. E a única forma de a gente se defender do inimigo é estando com a nossa imunidade espiritual no topo. Se você tiver em oração, Satanás pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Se você estiver jejuando, se você estiver buscando, se você estiver congregando, se você estiver sendo um servo, fazendo a obra de Deus, fazendo o ídolo do Senhor, eu quero ver se levantar contra uma pessoa que está fazendo a obra de Deus. Eu não vou falar aqui de escolhido, eu não vou falar aqui de separado, eu não vou falar nada disso, de chamado, porque uma coisa nós já identificamos todas as terças: chamado, todo mundo aqui foi chamado. Separado é uma coisa, chamado é outra e escolhido é outra. Nós já estudamos sobre isso. Então entenda e compreenda, você tem que ter a sua imunidade no altar do Senhor, a imunidade espiritual. E aqui a gente olha para essa palavra, a gente encontra um homem chamado Eliseu, que tinha a imunidade dele no topo. E o que é que acontece com Eliseu? Quando ele tem um encontro com Elias, que Elias joga a capa sobre ele, que manda ele seguir. Um homem rico, um homem que tinha várias juntas de boi. Naquela época, uma junta de boi, sabe quanto é que era hoje, mais ou menos? 12 mil reais. 12 mil reais. Ele tinha várias, ele era fazendeiro, ele era muito rico. E aquele homem seguiu, deixou tudo. E quando de sair, ele ainda deu, foi uma festa, foi uma churrascada que nós fizemos ontem, muito parecida, muita carne. E ele pediu, sabe o que foi que ele pediu? Imunidade dobrada, porque ele pediu uma dupla unção, imunidade dobrada sobre aquele homem. Entenda e compreenda. Mas vamos voltar aqui, vamos aqui para a 2 Reis, vamos ler a palavra do Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 9 ao verso 14, para você entender. Capítulo 2, verso 9 a 14. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Olha só, ele está dizendo: pede, Eliseu, pede, ele está dizendo: pede para mim. Você sabia quem é? A gente sabe quem é Elias, né? Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Ele estava pedindo: eu quero ter imunidade espiritual. Eu sei que eu vou ser tentado, eu sei que vão se levantar comigo, contra mim, eu sei que vai acontecer tudo isso. Aí ele pediu para o homem de Deus. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti. Elias já sabia o que ia acontecer, que havia uma carruagem. Quando você lê aqui, quando você olha, dá luz a esse texto, ele já sabia o que ia acontecer. Ele tá, se tu vê, presta atenção na leitura, querido. Dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, levado, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Olha o que é a primeira coisa, um homem cheio do Espírito de Deus.
tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Uma pessoa que começou a seguir aquele homem, assim começou Deus já agindo na vida daquele homem, agindo. Eliseu, ele profetizou, querido, num tempo de grande crise nacional. E o que é que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo as maiores crises. Quem é que está profetizando? Então é aí, cada um puxa para um lado e para o outro. Isso não vai resolver. Quando tiver um posicionamento e verdadeiramente você tomar o centro e não ficar, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai haver muitas mortes, muita divisão. A igreja tem que se despertar, a igreja tem que entender isso. E Deus está no céu vendo tudo que nós estamos fazendo e não está satisfeito. Eu vou de Marcos, eu vou de Antônio, eu vou de Boca, não sei de quê. Para com isso, querido. Peça para Deus, como um profeta, o melhor. Pode ser nem o que você gosta, mas se Deus escolher, Ele vai colocar e vai fazer a vontade de Deus. Para com isso. Então ele profetizou no tempo de grande crise nacional. Era um tempo de fome. E foi chamado para o ministério por Elias. Ele foi chamado. Quando esse lançou o seu manto sobre ele, ele pediu dupla porção do espírito de Elias e começou a fazer os milagres logo em seguida. A vida de Eliseu até hoje é motivo, de pregação, é exemplo para nós. E sabe quanto tempo se passaram isso aqui? 2.850 anos atrás. Ele deixou um legado, ele deixou uma história escrita, mas ele continua ainda inspirando cada um de nós, milhões de pessoas em todo o mundo. Ele continua. Quais são as marcas desses homens? Você já parou para pensar quais são as marcas de Eliseu? Sabe, querido, eu fico até pensando o que acontecerá depois que deixarmos esse mundo. Eu fico pensando, as pessoas se lembrarão de mim? Será? Se lembrarão de nós? O que é que você fez? O que é que você deixou? Qual o legado que você deixou? Será que nós vamos continuar influenciando as pessoas pelo legado que deixamos? Eliseu deixou, Elias deixou, Samuel deixou um legado. Primeiro ponto, em 1 Reis capítulo 19, volta só um pouquinho aí, umas paginazinhas. Aliás, primeiro Reis, em 1 Reis, volta só, em 1 Reis, capítulo de número 19, tá? 1 Reis 19, verso de número 19 ao 21, 1 Reis 19 ao 21. Partiu, pois, olha a vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali achou a Eliseu. Olha, eu preciso pontuar aqui, que é para vocês conhecerem, tá? Filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Eu falei que uma junta era quanto? 12 mil, né? Então aqui ele tinha mais de 120 mil nas mãos dele. Ele estava com a duodécima, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias.
tomou a junta de bois e os imolou, quer dizer, matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Quando ele joga a capa sobre aquele homem, ele larga tudo, mas ele pega ali a junta de boi, ele mata, chama a população, dá um banquete. Aí ele começou o quê? Aquele homem que era rico, aquele homem começou a servir a Elias, que só tinha mesmo a roupa do corpo, mas ele tinha o mais importante, o Espírito de Deus. Um homem que abraçou o ministério sem olhar para trás. Ele abraçou o ministério e ele não se preocupou o que poderia vir a acontecer. Ele abraçou. Eliseu atendeu prontamente ao chamado de Deus por meio de Elias e fez um churrasco do boi, dizendo: olha só, agora só existe daqui para frente, eu não tenho possibilidade de voltar atrás, nada de retroceder. E eu te pergunto, por que você está retrocedendo? Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou. Por que você está olhando para trás? O que aconteceu ontem, maravilhoso naquele local, ali na Asterak, passou, querido. A gente se lembra, mas é daqui para frente. É isso. Foi maravilhoso, foi um momento de confraternização, mas nós temos que viver o agora, nós temos que viver o hoje. Ele disse: o que eu tinha ficou para trás. Porque se você for olhar para trás, você vai se acomodar. Se você for olhar para trás, você vai parar. Se você olhar para trás, você vai retroceder. Está tipo aquele povo quando saiu do Egito. Lá eles tinham lá comida boa, mas aquele povo não notou que ele era escravo. Ele era sugado ali pelo faraó. Trabalhava de dia e de noite e não ganhava nada, trabalhava pelo alimento, escravo. Às vezes nós somos escravos de nós mesmos, porque a gente se escraviza, a gente olha muito para trás e não devemos ser assim. Nós temos que olhar para o alvo. O Salmo de número 122, ele diz: é verdade, quem que eleva os olhos para o monte? O salmista está falando. Mas não, a gente só olha para baixo, para os problemas, e ele vai persistir, porque Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. Ele vai trabalhar, ele está aí para destruir a gente. Ele quer destruir a família. Ele nunca teve um lar, ele nunca teve uma família. Até os demônios que ele levou um terço do céu nem obedece a ele, nem nada. Então é assim. Então não olhe para trás. Eliseu desembaraçou-se de qualquer impedimento. Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 62: quem lança, meu Deus, isso é muito forte, não é, pastor? Quem lança a mão no arado, meu Deus, e olha para trás, não é digno, não é apto de quê? Aí a palavra diz: de entrar no reino de Deus. Quem colocou a mão no arado e olhou para trás, está aqui, não é hábito para reinar comigo, não é hábito para viver comigo. Não é eu que estou falando, entenda, compreenda, que eu não posso mudar tudo que foi colocado nessa palavra. Não olhe, meteu a mão no arado, acabou, meu filho, definir, você se ferrou se olhar para trás. Mas tem uma coisa: colocou a mão no arado,
Você tem uma promessa de vida eterna. Você tem uma promessa de morar com o Senhor. E lá não vai ter fome, lá não vai ter morte, lá não vai ter doença. E a Bíblia diz lá no capítulo 21, 20, 21 e 22 de Apocalipse, que você vai reinar com Todo-Poderoso. Você vai ser governador com Todo-Poderoso. Muita gente está dizendo, amém, amém. Eu até falava, não, a Bíblia nunca falou isso. Nós vamos para uma nova terra, nós vamos para a nova Jerusalém, nós vamos habitar com Ele, o céu é dele, Ele está no trono com os anjos dele, mas abaixo disso, Ele vai vir fazer morada com a gente, como era no paraíso, como era na época. Adão foi para o céu? Não, Adão viveu onde? No jardim do Éden. Já Adão viveu onde? No paraíso, que está preservado, onde tem um anjo com a espada flamejante, onde não entra ninguém. Nós temos que entender e compreender isso, querido. Apocalipse diz que no meio lá vai ter uma árvore. A árvore se chama o quê? A árvore da vida, da fonte. Sabe caminho, sabe, querido? Esse caminho foi seguido por Jesus e Ele deixou, sabe quem? Passou tudo isso para os seus seguidores, para os seus discípulos. Seguidores não, discípulos. Mateus deixou a coletoria e seguiu Jesus, né? Os discípulos, a Bíblia diz que largaram a rede. Eu vou com Ele. Só Ele tem fonte de palavras eternas, e seguiu a Ele. Lá em Marcos capítulo 10, 22 diz, deixando tudo, deixando para trás, passaram, o seguiram. Às vezes a gente está trazendo tanta coisa do passado que não pertence, mas um monte de cangalho, um monte de coisa só para que prejudica a gente. Larga isso, deixa para trás, vamos viver o presente, porque o futuro está preservado, e o futuro é nós que vamos nesse caminho com o Senhor, construindo ele dia após dia. Hein? Se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, nada é sacrificial que eu faça para Ele. Quem é que se lembra da história da mulher de Ló? Hoje diz, vai, não olha para trás, não olha. Aí a mulher foi dar uma olhadinha e ali ficou. Não olha para trás, Paulo, não olha para trás. Você lembra que você falou do último culto? Está com 2 meses que aquela porcaria saiu. Não olha para trás, olha para frente. Não mandei tu totalmente escolher esse nome, tu vai pegar pancada. Ele está pegando. Não se problema não. Essas costas estão ficando, se cura aí, ó. Deus é contigo, querido. Maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Aleluia, glória a Deus. Vocês se lembram da história de Dema? Ele, tendo amado o presente século, ele abandonou o Paulo. Não foi? Ele andava com o melhor, com Paulo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12. A segunda marca de um homem cheio do Espírito de Deus e com a imunidade lá no alto. 2 Reis, capítulo 4, verso 9. 2 Reis, capítulo 4, verso 9. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Você vai dar testemunho por onde você vai passando. Um homem santo em seu proceder. Segunda marca que a gente vê de uma pessoa: um homem santo em seu proceder. Eliseu, ele era conhecido naquela época como um homem de Deus, um homem santo. E quem era que reconhecia isso? O povo. Quem era que reconhecia isso? Os reis. Quem era que testemunhava isso? Israel.
Quem era que testemunhava desse homem? Judá. E quem era que testemunhava desse homem? Os inimigos estrangeiros. Ele era reconhecido até pelos estrangeiros, respeitavam ele, querido. E ele era reconhecido pelos escravos. Os discípulos do profeta e os generais o consideravam como um profeta. Ele era respeitado. Querido, quer ser respeitado pelo município que você mora, por onde você habita, pelo teu povo, pelo teu bairro, pelo teu laço, pelo teu convívio de amizade. Seja um homem ou uma mulher santo em todo o seu proceder, em todo o seu caminhar. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Seja reconhecido. Preste atenção. Ele era humilde. A Bíblia diz lá em 1 Reis 19, 21 e 2 Reis 3, 11, a parte B, nós não vamos ler, depois você lê. A Bíblia diz que ele servia a Elias, um homem que era cheio de posse. Ele começou a servir, largou tudo para servir um profeta que não tinha nenhuma casa, não tinha nenhum travesseiro para de noite encostar a sua cabeça. Nada, não tinha. Ele deitava água na mão de Elias. Sabe, querido, quem não é humilde para aprender, jamais será grande. Quem não é humilde para aprender, jamais será grande. Não é eu que estou falando, não. Isso é decreto que vem do céu. Porque o Senhor está lá, Ele anota a nossa vida, Ele sabe o que a gente faz, a gente sabe tudo que fizemos daqui para trás. Eu estou com 62, está tudo no livro, querido, está tudo, um dia vai ser aberto. Ele seguia um grande modelo, 2 Reis, capítulo 2, verso 1, verso 8, olha aí. Ele foi sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Presta atenção nessa leitura. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Sabe qual foi a resposta dele? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim descer a Betel. Ele diz: põe tu for, eu vou. Isso aqui é um verdadeiro discípulo. Eu estou contigo. Eu quero aprender mais com o Senhor. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor. Olha só, ele estava dizendo para Eliseu que Deus ia tomar quem? Elias, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Ele já tinha o discernimento, já estava vindo a inspiração de Deus. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor, Deus, me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Ele não largava, ele queria aprender mais, ele queria ter mais conhecimento. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: olha só, pela segunda vez, sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos.
Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Ele não largava. Parece até a irmã Isa: pois tu vai, pastorzinho, tu vai para onde, pastorzinho? Eu também vou. Tem uma vaga no carro? Pastorzinho, amanhã tem um churrasco. E aí, não escreveu no grupo, mas ela fala comigo direto: como é que está teu pai? Como é que está tua mãe? O senhor quer que eu vá para aí cuidar dele? É assim, cara. Tem pessoas que são assim. Segundo Reis, capítulo 2, verso de número 14. 2:14. 2:14. Olha o que diz na palavra do Senhor. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Segunda marca de um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de imunidade espiritual, porque ele estava se abastecendo, sabe, Chico? Ele estava se enchendo a vitamina do espiritual. Um homem que creu na intervenção extraordinária de Deus. Ele acreditou, porque ele viu o que o profeta fez, e ele fez a mesma coisa. Eliseu chegou às margens do Jordão, querido. Vai vendo aí, Jaiane, qual é o louvor, em nome de Jesus. E perguntou: onde está o Senhor, Deus de Elias? Elias já tinha sido tomado, mas ele fez essa pergunta. Um de nós disse: eu sou o cara, eu já estou com o manto dele, eu vou bater. Mas não, ele perguntou: onde está o Deus de Elias? Não pode deixar que aquele demônio ali. Certa vez, uma menininha de 35 quilos ou 40 quilos lá na Baixada, cheia de demônio. Cada um parecia que tinha saído da academia, cada braço que eu acho que dá o meu corpo. 4 não segurava ela. Aí veio um cara que era o top de libertação. Vem que eu estou indo lá. Chegou lá, não aconteceu nada. Sai, não, Jesus, nada. Aí vai um daquele obreirozinho, né? Que passa o dia todinho com a Bíblia debaixo do braço, que fica fedida, né? De suor, o bichinho, né? E grau de 40 graus e ele com a manga longa. O que é que está acontecendo ali? Fala para ele: somente, afasta. Em nome de Jesus, sai agora, Satanás, na vida dela. Só ficaram olhando. Pegou, foi embora. Até hoje eu acho que ninguém sabe nem quem é o cara. Ele disse mesmo assim: onde está o Senhor, Deus de Elias? Ele estava no início do ministério dele, querido. Deus estava se implantando os fundamentos dentro desse homem, a humildade, a servidão, tudo isso. Eliseu, ele perdeu Elias, mas não o Deus de Elias. Nosso Deus não é apenas o Deus que agiu no passado, Ele não é apenas o Deus de Elias, mas também é o Deus que age agora, nesse momento, em nome de Jesus. Não é difícil crer que Deus fez milagre ontem, nem é difícil crer que Ele fará milagre amanhã. O fato é cremos que Deus faz milagre hoje, e Ele vai fazer milagre hoje, nessa congregação. As pessoas que estão aí conosco, ao vivo, na live, Deus vai realizar milagres. Vai realizar milagre, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Marta disse para Jesus, em João capítulo 11: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que é isso aí? Passado. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é passado, querido. Aí
eu sei que Ele vai ressurgir no último dia, na ressurreição dos mortos. O que é isso? Futuro. Passado, ela falou no passado, e ela falou no futuro. Mas Jesus disse, meu Deus, chegou me... eu sou a ressurreição e a vida. Sabe o que é isso aí? Presente. Jesus está presente aqui, Ele está presente no nosso meio. Ele não quer saber do passado, Ele não quer saber do futuro, Ele quer saber de hoje, porque o amanhã pertence a Ele, não pertence a nós, mas Ele está trabalhando para o bem daquele que ama Ele. Viva do presente, esqueça o passado, não olhe para o que passou, mas olhe para hoje. E as outras coisas nós vamos de dia após dia construindo. O Deus de Elias, Ele responde a oração agora. O Deus de Elias vai responder a oração hoje. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, eu não sei como você chegou hoje aqui. Talvez você tenha chegado aqui e tenha falado: se a minha família estivesse hoje toda aqui nesse domingo, abençoado, primeiro dia da semana, para a gente já começamos a semana maravilhosamente bem e vamos concluir essa noite no nome de Jesus, porque o Deus de Elias, o nosso Deus, o nosso Pai, que está aqui nessa congregação, agindo na nossa vida, na nossa família, na tua casa, e não tem deixado faltar nada. Ele é o Deus de hoje. Ele é o Deus de hoje, agora. Ele abre o Jordão para você passar, Isa. Ele abre o Mar Vermelho para a gente passar. Ele abre. Ele é o mesmo Deus que fechou e abriu a janela do céu. É Ele que abre as comportas, é Ele que manda a chuva, é Ele que manda o dia e a noite, é Ele que manda o ar para a gente respirar. Foi Ele que fez tudo, e a terra é estrado dos pés dEle. Ele está sentado no alto trono e a terra está debaixo dos pés dEle. Que Deus grande é esse, querido? Que Deus poderoso é esse, querido? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. É Ele que fez tudo. É Ele que te sustenta, Adriana, no deserto. Ele vai. É Ele, pastora Rai, que providenciou tudo para que a senhora fosse abençoada. Depois de passado mais de 8 anos de promessa, que eu já estava pensando, meu Deus, foi a única vez, a única promessa que Deus não tinha cumprido através da minha palavra, que é lhe dar um carro, e acabou dando um carro para a senhora. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei alegre quando a senhora falou ontem. E a senhora é uma profeta. Deus lhe usa tremendamente. Ele é o mesmo Deus que multiplica o azeite da viúva na panela. É Ele que vai multiplicar e não vai deixar faltar nada. É Ele que nos tira da caverna da depressão, da ansiedade. É Ele que nos tira, só Ele. Foi Ele que tirou meu pai agora. Estava matando, cheio de medicamento, era mais de R$2.000 por mês. E meu pai lá, entrando em coma, estava hoje lá na área, lá andando. E aí a cabeça, não sinto mais aquela opressão. E aí está quente, não sinto mais quentura. Não estou mais sonolento, está aí. Eu digo, agora o médico teu sou eu, tira todas essas porcarias, joga agora, vai ficar só com Ara 2 e com Venalote. Segunda-feira a gente conversa, está lá o papai. E você, aonde chegar, tem que fazer a diferença. Sexta-feira nós chegamos naquela Unimed, meu pai morto, sendo carregado, aquela maca, não reagindo. Lotada a Unimed na recepção, quem conhece a Unimed, lá dentro, tudo cheio. Mas eu e o Orlando, que só entra uma pessoa, a gente entrava e saía, nós dois, parece que a gente estava invisível naquele local. Lotado.
Pessoal disputando cadeira. Quando foi 2, 3 horas da tarde, não tinha mais ninguém, quase que eu me assustei, porque eu e ele, nós começamos a interceder ali, jogando água naquele local, porque aonde você chega, você tem que fazer a diferença, porque senão, isso não agrada a Deus. Eu digo, Deus, eu quero a vida do meu pai, mas também tem pessoas aqui, em nome de Jesus, que te servem, tem pessoas aqui, que ainda não te conhecem, mas vão te conhecer, e eu ali caladinho, ali em pensamento, agindo, aquela coisa toda, eu não vou orar por ninguém, mas eu vou orar por todos aqui dentro, e aqui vai sair, nós saímos às 18 horas de sexta-feira de lá, desde manhã cedo, e quando nós saímos de lá, estava uma paz, todos os médicos tudo tranquilos, de que doutor Wagner, o que o senhor está fazendo aí? E aí, doutor Ricardo, está tudo bem? Tá. E aí, Tiago, como é que está o senhor? Meu primo, os 2 médicos, o Tiago, que é cardiologista, e Reinaldo Júnior, clínico geral. Eu digo, precisa de um doido aqui, né? E às vezes a gente tem que acontecer uma coisa na família da gente para a gente se acordar. Às vezes não vai acontecer em você, mas talvez vai acontecer num filho para despertar você. Vai acontecer num pai para despertar você. E você é todo bonitão, mas é onde mais a gente ama e gosta, é atingi-lo. Porque se atingir você, o que eu mais amo é meu pai e minha mãe. Depois de Deus, é o meu pai e minha mãe, não é nem minha esposa. Minha esposa veio depois. Eu amo meu pai e minha mãe. Eu beijava ele todinho ali. Mas Samaria estava sitiada, havia fome e desespero. O rei manda avisar que vai decepar a cabeça de Eliseu. E o profeta responde que no dia seguinte ele teria fartura. Olha a resposta. O rei disse, porque ele estava sabendo de tudo. Ele estava lá em Judá, e tudo que era armado na outra cidade, porque quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com o Senhor, fica sabendo que Deus fala. E ele era avisado por Deus que tudo que ia acontecer. Aí ele ficava, aí o rei lá ficava pé da vida, porque ele disse, vou mandar decepar a cabeça desse homem. A história está aí, depois vocês vão ler. Depois vocês vão ler. Aí o profeta responde, vai ter fartura amanhã na tua casa. Teve um exército que cercou o exército sírio, e eles fugiram. E sabe o que foi que aconteceu? Ele deixou toda a riqueza e provisão no acampamento para Israel saquear. Quarto, para a gente já indo concluindo, 2 Reis, capítulo 3, verso 13. 2 Reis, capítulo 3, verso 13 ao 14. 13 ao 14. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar na mão de Moabe. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, e cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Aleluia. Meu Deus, um homem que procurava meio para abençoar as pessoas. A mulher sunamita teve um filho, a qual foi profetizada pelo profeta Eliseu. Eliseu, ele curou as águas amargas de Jericó. Isso representa saúde para o povo. Aquela palavra profética, palavra de vida que vai todo dia, que a gente ora e depois pede para consagrar água ali, aquilo é cura para o povo que Deus está mandando. Não é coisa minha não, querido, porque eu não tenho poder de nada, mas Deus vai agir quando coloca uma gotícula do sangue de Jesus. Muito testemunho a gente tem recebido ali. Eliseu, ele multiplicou o azeite da viúva pobre. Para quê? Para ajudar os necessitados, querido.
Tinha fome naquela época. 2 Reis capítulo 4, 1 ao 7. Se você tiver fé e obediência, a tua vasilha nunca vai faltar o azeite. Amém? A cura de Naamã, que vocês conhecem, aquele homem estrangeiro, de 2 Reis capítulo 5, capítulo 5, do exército da Síria, cheio de lepra. Ele era um homem que procurava abençoar as pessoas. Ele removeu a morte da panela que tinha. O pessoal foi ao campo buscar, colher. Quando chegaram lá em 2 Reis, está essa passagem, capítulo 4, verso 38 e 41. Eles colheram lá umas frutinhas e no meio tinha frutas envenenadas. E ali estava quem? Ia ser servido uma comida para os homens de Deus, para os profetas, até ele. E ele ali, Deus deu o direcionamento. E ele removeu, em nome de Jesus, aquele veneno da panela. E todo comeu a mesma comida e não morreu. Isso é saúde. Sabe o que é que ele tinha? Ele tinha uma escola de profetas. Isso não é invenção minha, não. Ele tinha uma escola de profeta. Sabe por quê? Porque em tempo de apostasia, naquela época, ele formava obreiros que conheciam a verdadeira palavra de Deus, para pegar a verdade. Todos os seus milagres foram para ajudar, não para demonstrar poder, que a gente não tem. Quinto, 2 Reis capítulo 6, verso 17. Mas eu quero ler do 15 ao 17. Olha um homem cheio do Espírito de Deus. 2 Reis 6, 15. Tendo-se levantado muito cedo, olha só, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carro havia cercado a cidade. O jovem, quando acordou, que viu, a cidade estava cercada, um grande exército. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha qual foi a resposta do profeta. Ele respondeu: não tenha medo, não tema. A nossa campanha, né? Porque mais são que estão conosco do que estão com eles. Isso é que é fé. Mas olha, o que é que ele faz? Está aí a resposta. Eu sempre digo que está no versículo anterior ou posterior. Orou Eliseu. Olha o que ele fez. E disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Para que abrisse os olhos do moço, do discípulo dele, lá da escola dos profetas. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu via os cavalos, os anjos do lado dele. Ele disse: tu não está vendo não que está aqui comigo aqueles ali, aqueles gafanhotos? Mas estava ali uma multidão ali de anjos. Quando abriu o homem, o servo dele viu, ficou assim, disse: maior que está conosco aqui, aquele ali, glória a Deus, aleluia. Maior que está com você, amado, que é o Espírito Santo. Maior que está com você, que é a presença de Deus. Maior que está com você na tua casa, na tua família. Aguarde que essa semana ainda, em nome de Jesus, essa semana que começou, Deus vai fazer muitos milagres na tua casa, na tua família, onde você estiver. Ontem lá eu estava conversando com os pastores, assim rapidamente, que eu tinha que dar atenção também aos nossos discípulos, né? E a gente falava ali com Valmir, pastor Jair, Jailson,
pastor Jacques ainda não tinha chegado naquela época, naquela hora, e a gente conversava ali, e a gente estava falando, ele falando da equipe que ele está à frente. Aí o pastor Jesus começou a contar uma situação lá de onde ele trabalha, que a gente não vai falar aqui, junto com o Vinícius, o trabalho que eles estão fazendo lá. Aí quando detalhou algumas coisas, aí quando foi hoje, até o Vinícius está aqui, ele disse: apóstolo, eu até peço para você no final pegue comigo, consagra um óleo, porque aonde ele está agora, hoje ele está lá, deve ter saído, já saiu, claro, ele saiu às 19 horas, devagarzinho, eu vou pregando a palavra de Deus ali, devagarzinho eu vou orando e vai começar a sair pessoas dali curadas. Esse é o verdadeiro ministério, calado, e vão fazendo, porque você sabe aonde ele está. Se der permissão para ele, aí vai entrar, você já sabe, né? Está aí na mente de vocês, eu não estou na mente, vocês sabem, né? O que outros vão exigir também, né? Deu para ele, eu também quero, aí um horáriozinho. Então devagarzinho, querido, sabe quem é que vai honrar com vocês? Não é o seu pastor, não é o seu apóstolo, é Deus. Mas tem uma coisa, o Senhor vai mostrar tudo que vocês estão fazendo, porque aquele que está na presença de Deus, nós temos uma visão do que está trabalhando. Também a pastora Rainha também lá devagarzinho está fazendo, Vinícius devagarzinho está fazendo lá no local. A gente sabe que ali é toda hora, se não for logo em seguida é morrendo um atrás do outro. Nós temos que ter o discernimento espiritual. A quinta coisa, ter o discernimento espiritual. Tu viu aqui? Ele teve discernimento e pediu a quem? Pediu a Deus. Abra, Deus abriu. Os olhos naturais cegos pelo pecado não tem discernimento. Não tem. Sansão cego é um espetáculo triste. Não foi? Zombavam de Sansão, fizeram o que quer, porque é caída lá da lila, derrubou ele. De juiz de Israel a escravo da Filístia, aliás. Só Deus pode abrir os olhos do homem, mas ele usa outro homem para abrir. Podemos guiar o cego, mas não podemos fazê-lo ver. Não adianta óculos se os olhos são cegos espiritualmente. Não adianta. Eliseu, ele compreendeu a aflição da sunamita. Ele discerniu a necessidade de Naamã, se humilhou Naamã e alcançou a bênção, mergulhar ali naquele Jordão 7 vezes. Eliseu, ele discerniu a presença dos cavalos e do carro de fogo, dos anjos de Deus ao seu redor. Eliseu discerniu a ganância de Geazi, seu discípulo, que era o sucessor dele natural, na escala profética, era ele, Geazi. Mas deixou os olhos, por causa daquelas capas, por causa daquele ciclo de ouro. Ele discerniu, ele pensou: ele está lá, onde foi, Geazi? Foi fazer o quê? E ele mentiu. Ele vivia no espírito da vitória, quando afirmou: mas são aqueles que estão conosco do que estão, maior são aqueles que estão conosco do que estão com ele. Penúltima coisa, um homem que agoniza para ver os mortos receber vida. Em nome de Jesus. Eliseu, do capítulo 4 de 2 Reis 31, versículo 31, 4:31. Em diante. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor.
Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Olha só o ritual que ele tem que fazer. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e apresentou-se ela ao profeta. Este lhe disse: toma o teu filho. Então ela entrou, lançou-se ao pé dele, prostou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Aleluia. Um homem que agoniza para ver os mortos receber vida. Eliseu precisou lidar com um menino morto. Hoje nós lidamos com pessoas mortas espiritualmente. A morte espiritual não é menos real do que a morte física, querido. Não. Tem um monte de pessoas andando aí, aqui nessa terra, que parece zumbi. Estão dirigindo, estão indo para o lado, balada, mas estão mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente. E ressuscitar esses mortos é nossa missão. De levar o de levar a palavra de Deus a cada um, não importa onde, do seu jeito. Como eu falei aqui do pastor Jailson, Jair, né, como nós estávamos conversando lá, com o pastor Jackson, que também tem a forma dele trabalhar lá com a célula e acompanhando esses discípulos. Nós recebemos, querido, o glorioso ministério de chamar as pessoas da morte para a vida. Essa é a nossa incumbência. Não olhe para trás, não olhe para o futuro, não pense em recompensa como pensou Geazi, mas trabalhe para o Senhor, tá? Nós precisamos tirar essas pessoas das trevas para a luz, do cativeiro de Satanás para a luz eterna, para vivermos com nós, em nome de Jesus. E para encerrar, 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo de número 13. 2 Reis, capítulo de número 13, 14 ao 21. Presta atenção. Aqui é a morte do profeta. Agora olha, eu creio que pessoas, quando eu leio isso aqui, nunca viram isso aqui na Bíblia. Não precisa você me responder, mas tem uma passagem na Bíblia, né, que tinha vários ossos de homem de Deus que, quando jogaram as pessoas mortas, ressuscitaram, não foi? Vocês sabem que tem um outro local na Bíblia que também uma pessoa ressuscitou depois de morta? Vou mostrar para vocês. E por incrível que pareça, eu também é a primeira vez que eu vi isso. E eu leio a Bíblia, mas eu passava e não me atendia. Vamos acompanhar aí. Capítulo 13, verso 14. A profecia final e morte de Eliseu. Tem um título aqui. Estando Eliseu padecendo, olha só, da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. O homem era o cara. Chorou sobre ele e disse: meu pai, olha o rei, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Olha que homem no leito de morte. Disse ainda: tomas as flechas. Ele a tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então um homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido,
então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Agora olha aqui, presta atenção. Ora, bando dos moabitas costumava invadir a terra, a entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, ele viveu. Meu Deus, reviveu, o homem se levantou sobre os pés. Olha a unção poderosa que estava no homem morto, chamado Eliseu. Você discípulo, isso aqui dá uma ministração maravilhosa em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um homem que morreu vitoriosamente, exerceu maravilhosa influência póstuma, querido, em nome de Jesus. Quando Eliseu ficou doente, ele não questionou a Deus, não ficou amargo, continuou profetizando e abençoando o povo, profetizou vitória para o seu povo. Ele não se encavernou. Não, agora eu vou para lá, eu vou para a UTI, eu não quero mais saber de nada. Ele continuou profetizando, mesmo no leito de morte. Sexta-feira, 8 horas, eu vi o meu pai que já não tinha mais reação nenhuma. Eu coloquei a mão naquele peito e no ouvido dele eu comecei a orar. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor Israel, me dê só 30 minutos para tirar esse homem daqui. De repente parece que o papai sopra o fôlego de vida que só soprou em Adão. Assim, tem que ser assim, porque uma coisa é o seguinte, eu sempre falo, essa é a minha vontade, mas faça a tua vontade. Mas a minha vontade é essa. Aí ele vai fazer a vontade dele, e aí ele fez a minha. Papai de repente parece que despertou assim, e eu não chegava a ambulância do SAMU, daí na Unimed, bora homem, 4 homens, joga dentro do carro e chega lá, porque precisava vir para lá. Você tem que ser assim. Esse homem, ele profetizou, ele continuou, ele não desistiu, e ele mesmo no leito de morte, ele deu vitória para o seu povo. Esse homem viveu 60 anos, eu já estou com 2 anos na frente dele, já estou aí com lucro, em nome de Jesus. Profetiza, igreja, que ministério abençoado. Ele foi cheio do poder do Espírito de Deus. Sua vida foi uma bênção para a nação. Começou bem, terminou bem. Seja uma bênção nessa nação, seja uma bênção nesse estado, seja uma bênção nesse município, seja uma bênção na tua comunidade. Todos me respeitam lá no universitário, mas não é porque eu quero, não, porque eu me posiciono. Eu não apareço, é o Espírito de Deus que vai convencendo as pessoas. Não preciso não disso, de jeito nenhum. Mesmo depois de morto, ele deu vida. Quando jogaram o cadáver na sua sepultura e tocou nos seus ossos, o cadáver reviveu. Meu Deus. E alguém que tocasse em nossa história, se a igreja deixar de existir nesse lugar, será que a gente faria falta? Será, se hoje eu partir, será que eu vou fazer falta a essa igreja? Quando Deus chamar você, as pessoas sentirão sua falta? Quem ouviu tua história? Qual o legado que você tem deixado? Não seja como Geazi, moço Eliseu, andou com o profeta e fez tudo errado no final. Eliseu andou com Elias e recebeu unção dobrada. A única coisa que eu posso oferecer para vocês é às terça-feira o meu conhecimento aqui todo dia, em nome de Jesus. Geazi andou com Eliseu e ele encheu o seu coração, cheio de avareza.
cheio de avareza. Jesus viveu com Eliseu, mas não tinha o poder espiritual e morreu como leproso. Não queira morrer como leproso. Hoje a lepra ela não é mais visível, mas ela existe. Peça a Deus porção dobrada do Espírito Santo. Pode louvar. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos onde você está. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Viva uma vida vitoriosa. Abandone todos os empecilhos. Seja bênção para a sua geração, para a vindoura. Seja uma bênção na tua igreja, na tua casa, na tua família. Seja bênção.